Você quer ter uma vida de jejum, mas você não conseguirá sem fazer isso que eu lhe contarei neste vídeo. Você precisa seguir alguns passos, porque há uma diferença entre ter uma vida de jejum e jejuar. Concorda comigo? Há uma grande diferença. Uma coisa é eu jejuar um dia na semana, é eu jejuar um mês sim, outro mês não. Eventualmente, né, a pessoa está ali fazendo um jejum de 24 horas, um jejum até de 3 dias. É diferente de nós termos uma vida de jejum, que consiste em ter o jejum como estilo de vida, que consiste em jejuar com disciplina, sem perder o foco, sem abrir mão desta prioridade que é para todo cristão. Então, fica comigo aqui até o final do vídeo, porque nós queremos conversar sobre isso, tá bom? Se inscreve no canal, já curte, porque este assunto é muito útil para a sua vida. Eu sou missionária Thaís e vocês já devem me conhecer aqui no canal. E eu tenho mais de 10 anos de uma vida ativa de jejum. Já fiz jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Já fiz jejum de 40 dias só no líquido. Já fiz diversos tipos de jejum que o Senhor me chamou, tá bom? Que o Senhor me chamou. O Senhor, ele me ensinou muitas coisas na prática, na vida prática. E uma das coisas que o Senhor me ensinou foi a ter uma vida que me proporcione jejuar com disciplina sempre, tá bom? Vamos para alguns pontos aqui. Talvez isso já tenha acontecido até com você, porque eu já encontrei muitas pessoas, né, com esse tipo de dificuldade. Eu mesma já tive esse tipo de dificuldade e eu quero compartilhar aqui a minha experiência com você. É o seguinte, a pessoa vai jejuar e você pode já estar, após esse vídeo aqui, você pode estar vendo na sequência, né, o que acontece com o nosso corpo quando nós fazemos 3 dias de jejum total, jejum de Esté. Eu fiz um vídeo e você pode estar acompanhando aqui. Mas assim, quando você jejua, talvez já aconteceu com você, quando nós jejuamos, a primeira coisa que acontece conosco é sentir dor de cabeça, é sentir mal-estar no corpo, né? Nós sentimos muitas reações de abstinência de comida, de açúcares e tudo mais. Só que a pessoa que faz só um jejum eventualmente, que só jejua um dia na semana, até meio-dia, por 12 horas, né? Ela faz isto aí e sempre que jejua está se sentindo mal. E tem pessoas que até desistem de fazer o jejum por conta do que está sentindo. Ela não consegue avançar, ela não consegue ultrapassar os limites, ela não consegue ter uma vida disciplinada de jejum. Por quê? Porque ela diz logo, não, eu tô passando mal, eu passo mal, eu não aguento a dor de cabeça, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Mas tem um detalhe, e este detalhe é crucial, é determinante para que nós tenhamos uma vida de jejum saudável. E eu vou lhe falar aqui agora, vou lhe revelar aqui agora. Este grande detalhe é já praticar hábitos saudáveis antes do jejum. Vou falar aqui para você. Eu tenho o jejum como um estilo de vida. O jejum para mim é um estilo de vida. Eu tenho momentos em que o Senhor me chama, né? Como já chamou, 3 dias de jejum de Esté, 40 dias sem comer nada, só bebendo líquido, 7 dias, 21 dias. O Senhor me chama para vários propósitos. Mas eu não fico só aí.
eu não fico só aí. Eu procuro ter uma vida disciplinada, hábitos saudáveis. E você vai concordar comigo. O Senhor me ensinou ao longo de toda a minha trajetória no jejum seguinte. O Senhor me ensinou através de um versículo. E este versículo é: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo tem ciúme de vocês? Então, este versículo é um versículo crucial, porque em determinado tempo eu parei para refletir. Eu falei, se o Senhor tem o meu corpo como templo do Espírito Santo, se eu sou o templo de Deus, então eu devo cuidar do templo. Outro versículo que o Senhor usou para me ensinar foi: e o Deus de paz vos santifica em tudo. O quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, nosso corpo também tem que ser santificado. Também tem que ser santificado. Então, o meu entendimento começou a se abrir quando o Senhor começou a me ensinar esses versículos, a me ensinar estes hábitos. O que eu quero dizer aqui para você: olha, segura isso, porque isso é uma chave. É uma chave que vai abrir portas para sua vida. você precisa ter hábitos saudáveis. Quando nós temos hábitos saudáveis, quando nós temos alimentação saudáveis, quando nós fazemos exercício, quando nós cuidamos da nossa saúde, quando nós nos abstemos do açúcar, do enlatado, do industrializado, temos uma alimentação de fato saudável, o nosso corpo vai sofrer menos abstinência quando estivermos no propósito de jejum. Quando você preste atenção na lógica da situação. A pessoa come de tudo. Toma refrigerante, açúcar, enlatados, embutidos, industrializados, né? Tem uma vida completamente sem nenhum rigor. Então ela vai e faz um jejum. O que vai acontecer nesse jejum? Ela vai sofrer só de abstinência. Ela só vai sofrer de abstinência. Talvez isso já tenha acontecido com você. E você tenha até se perguntado muitas vezes por que você não consegue ter uma vida de jejum. E a resposta está muito simples: nos hábitos. Por experiência própria, esta é a minha experiência, ok? Eu já observei no meu corpo isso. Quando eu tinha uma vida completamente sem rigor nenhum alimentar, sem hábitos saudáveis, comia de tudo, eu praticava o jejum, eu só sofria. Era um sofrimento terrível de abstinência. Mas quando o Senhor começou a me ensinar acerca de uma vida saudável, eu comecei a observar que os períodos de jejum que eu fazia iam ficando cada vez melhores. Por quê? Porque meu corpo não sofria a abstinência do açúcar, a abstinência de tantas coisas nocivas à nossa saúde. O meu corpo apenas ficava sem alimento, certo? Ficava sem alimento. Era uma abstinência natural, uma abstinência normal. Não era aquela abstinência excessiva, né? Eu tenho até um vídeo aqui onde eu falo sobre abstinência de café. Tem pessoas que não conseguem jejuar, né, por causa de café. Então, eu até tenho um vídeo ensinando acerca disso aí. Então, assim, quando eu comecei a ter uma vida saudável, a observar hábitos saudáveis, eu passei a analisar que os jejuns eram feitos com mais facilidades. Então eu não passava por muitas horas de abstinência, dor de cabeça, mal-estar no corpo. Não, eu não passava por muitas horas me sentindo tão mal. Eu comecei a ver que foi ficando mais fácil jejuar. Então esta é a experiência, né, que eu quero compartilhar com você. Você não pode ter uma vida de jejum se você não tiver
uma vida saudável. É até perigoso fazer certos tipos de jejum, porque o corpo não está saudável. O seu corpo, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua glicose, você precisa cuidar do seu colesterol, das suas vitaminas no seu corpo. Para quê? Para que o vaso continue firme e o poder de Deus flua na sua vida. Para que a sua atenção seja totalmente para o Senhor. Gostou desse vídeo? Gostou dessas orientações? Porque Deus, ele nos ensina, nos edifica para passarmos para outras pessoas como você, tá? Continua comigo aqui no canal, aguarde porque toda semana nós temos novos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que tenha sido muito útil compartilhar a minha experiência um pouco, né, aqui nesse vídeo com você. Desde já eu falo com vocês que, né, esta é a minha experiência pessoal. Não sou nutricionista, não sou médico, tá bom? Sempre procure um médico, sempre procure, né, um profissional da saúde para ter orientações de como está o seu corpo, de como vai, tudo em você, tá bom? Isto é sabedoria, isto é cuidar do templo do Espírito Santo. Isto é cuidar, santificar o seu corpo para servir a Deus. Porque se você não cuida desta ferramenta que Deus usa na terra, como é que você vai servir a Deus melhor, meu irmão, minha irmã? Você precisa cuidar, né, do templo de Deus, da ferramenta que Deus usa aqui na terra, que é o seu corpo, tá bom? Se você quer servir a Deus melhor, então continua comigo e aguarde o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus.